Agora nós queremos, junto com os irmãos nesta noite, também pararmos, porque essa palavra, ela foi escrita. Deus inspirou, o Espírito Santo inspirou os seus santos homens, os profetas, para que essa palavra, ela é viva, verdadeira, eficaz. Ela diz as Escrituras que o céu e a terra não irão passar, mas Jesus diz que as minhas palavras não passarão. Essa palavra, ela hoje, ela se renova e é para mim e para você. Como Josué está chamando o povo a tomar uma decisão, ou a servir o Deus vivo e verdadeiro. Ele diz: olha, vocês escolhem nessa noite a quem vocês irão servir. Se os deuses que serviram nossos pais, da além do rio, ou se os amorreus, aquele povo que habitava naquela terra ali, um povo pagão, um povo idólatra, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo: olha, não importa qual vai ser a resposta, não importa qual será a atitude que vocês irão tomar, mas eu sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é a mais palavra de um coração convertido, de um coração que conhece seu Senhor, de um homem que abdicou da sua vida para servir a Deus. Ele está dizendo: olha, agora vocês vão ter que fazer uma projeção das suas vidas. Vocês agora irão ter que tomar uma atitude diante desse Deus, porque nós não podemos servir a Deus e ao mundo, nós não podemos servir ao Senhor, ao Deus vivo e verdadeiro, e continuarmos na idolatria. Agora é momento de decisão, agora é um momento crucial em nossas vidas: ou servimos ao Senhor ou não servimos. E a Bíblia diz que no final de tudo nós iremos ver a diferença daquele que serviu a Deus e o que não serviu. A Bíblia diz que nós iremos ver a diferença daquele que levou uma vida íntegra, casta, uma vida de justiça, para a diferença do injusto. E no final, queridos, nós temos que nessa noite também parar, pensarmos: nós estamos praticamente a 15 dias do final deste ano. Nós já estamos caminhando para apagar as luzes do ano de 2010. E nós também, queridos, temos que ter uma atitude nesta noite. Nós precisamos parar e escolhermos se nós vamos mesmo servir a esse Deus verdadeiramente, ou vamos continuar servindo aos nossos desejos, às nossas volições, à nossa carne, à nossa vontade. Porque, amado, estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Temos visto os acontecimentos. Olha, queridos, as coisas, a palavra de Deus está se cumprindo. Mas a Bíblia diz que para o povo de Deus resta ainda um repouso, há um descanso para aqueles que batalharam, pelejaram, lutaram a causa do Senhor, a batalha santa, a verdadeira guerra santa. Aqueles que lutaram, que perseveraram e permaneceram firmes diante de Jesus Cristo, que não negaram, não deram mau testemunho. A Bíblia diz que para esse homem e essa mulher de Deus ainda haverá um local de descanso. A Bíblia diz que nós podemos perder tudo até mesmo nesta vida, mas para mim e para você, no final de tudo, nós seremos mais do que vencedores, porque para mim e para você está reservada a coroa da vida. Mas só para o homem e a mulher que tomaram uma decisão, como Josué aqui decidiu servir ao Senhor, servir a Ele, tão somente a Ele, porque não existe meio termo, queridos. Nós somos de Deus. A Bíblia diz que Deus é Deus zeloso, que Ele cuida, Ele vela nessa vida. O Espírito Santo
convém. Romanos 8:26 diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nesta noite Deus quer ouvir a tua resposta. Oh, Deus quer saber qual a tua atitude. Nesta noite Deus está nos dando a oportunidade de falarmos para Ele. Que Deus maravilhoso é esse. Ainda nos dá oportunidades. Olha, eu e você, quantas das vezes falhamos, erramos, mas com o nosso Deus está o perdão. E queridos, eu vi aqui, Josué está aqui projetando qual vai ser o seu fim, qual vai ser, continuar sendo o seu padrão ou o seu modo de viver. Aqui ele diz: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando nós vemos também na palavra projeção no dicionário, significa, é um cálculo ou estimativa de uma situação futura. Olha, Josué já está fazendo um cálculo ali, fazendo uma estimativa. Olha, o meu futuro, a minha vida vai ser continuar servindo ao Senhor. A minha família vai servir ao Senhor. Ele está fazendo essa projeção. Isso, projeção também, supondo-se a continuidade dos processos ou mudanças em curso. Ele está dizendo: olha, eu vou continuar, não vai haver mudança, eu não vou arredar o pé da presença de Deus, eu quero continuar servindo ao Senhor, na casa do Senhor, junto de Deus. Projetar também significa arremessar-se, precipitar-se, tornar famoso ou conhecido. Aqui está dizendo: olha, o meu Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e Ele vai ser conhecido, porque eu vou testemunhar, eu vou falar, eu vou anunciar, eu vou continuar na sua presença. E Deus sabia, Josué sabia, porque conhecia Deus intimamente, conhecia Deus no seu interior. Deus, o Espírito, é quem movia e conduzia Josué. Ele estava dizendo: olha, eu quero tornar esse Deus mais conhecido, eu vou pregar, eu vou anunciar. Ele tinha um plano, ele tinha um modo, um propósito, um empreendimento, querido. Projetar também significa um plano, um intento, um empreendimento, ou um plano geral de edificação. E eu e você trazendo para a nossa vida espiritual, eu e você, amados, temos que estar alicerçados na palavra de Deus, temos que estar edificados na rocha eterna, que é Jesus Cristo, que em Hebreus 12:2 diz que Jesus Cristo é quem é o autor e consumador da nossa fé. A minha fé, a tua fé não está baseado no mundo, não está baseado nos acontecimentos. A tua fé não está baseada em condições, em empreendimentos mundanos, não. A minha fé e a tua fé tem que estar na pessoa de Jesus Cristo, porque, amado, o homem e a mulher que edificou a sua vida, a sua casa na rocha, olha, ela tem visões. O homem e a mulher de Deus, ela vê além das dificuldades. O homem e a mulher de Deus que edificou a sua casa na rocha, que é Jesus Cristo, vem os problemas, vem as dificuldades, vem as muralhas, mas ele transpõe todos esses obstáculos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, amado, Deus não nos abandona. Se chegamos até o dia de hoje, se estamos de pé, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido, exaltado e bendito seja o nome de Jesus Cristo para todos sempre, porque até aqui Ele tem nos dado vida, e a palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Aleluias. Agora, querido, nós estamos nesse momento, nessa situação, nessa condição. Qual será a minha atitude? Qual será a sua atitude
Não precisamos terça-feira aqui, nós juntos com os irmãos, numa reunião de oração, nós falávamos com os irmãos, queridos, não estou esperando dia 31 de dezembro ou a virada do ano, não. Eu já comecei, sabe, no início desse ano, nesse mês, eu já comecei a falar com Deus, a buscar o Senhor, a caminhar para frente, a avançar. Eu já comecei, queridos, a um novo empreendimento. E eu, amados, eu sei que na minha vida ela está guardada, a tua vida está escondida em Cristo Jesus. Jesus, nesta noite, Ele está nos guardando, Ele está nos livrando. Jesus está nos dando, amado, nesta noite, um Espírito excelente, um Espírito de sabedoria. E Tiago 5 diz assim, que aquele que quer sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Nesta noite nós precisamos pedir sabedoria, discernimento, mas, queridos, tem que haver uma atitude, tem que haver uma mudança de vida. Eu e você precisamos nesta noite ter, como diz o pastor Cláudio, Luiz Cláudio Costa, nós temos que ter um particular com Deus. Eu e você nesta noite precisamos ser íntimos do Senhor. O cristão que tem intimidade com Cristo, com o Espírito Santo, ele não passa dificuldades, ele não passa lutas, ele não passa problemas, porque vem a luta, vem a dificuldade, Jesus Cristo vai dando ele um escape. Vem um problema, Jesus Cristo vem com a solução. Vem as muralhas, Jesus Cristo joga ela por terra. Vem o mar, Jesus Cristo abre o mar para que nós possamos passar. Mas, queridos, tem que haver decisões.